Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a esse novo ciclo de episódios. Quem vos fala é Rafaela e nós estamos aqui no pod e no videocast da Imaculada Rede de Educação. Hoje estamos aqui com duas convidadas super especiais, a irmã Regiane, que vai me ajudar aqui a construir essa mediação, e a Marta, diretora de uma das escolas da Rede Imaculado, Madre Anatólia. Seja muito bem-vinda, Marta. Muito bem-vinda, irmã. É um prazer estar aqui, Rafaela. Ainda mais tratando-se de um assunto que é fundamental, especialmente quando nós consideramos a importância de estabelecer uma educação equilibrada, que respeite a liberdade das crianças, enquanto define limites claros. Então, é sempre muito bom estar participando desses momentos, onde nós podemos ampliar conhecimentos, aprendizados, e com isso também repassar um pouquinho da experiência, compartilhar aquilo que nós vivemos no dia a dia. Hoje, então, nós vamos tratar de uma temática que é essencial e super importante para quem faz escola e para quem está na escola, assim como nós. Limites e liberdade, como equilibrar a educação familiar. E aí nós temos, então, como eu já havia dito, uma convidada super especial, a Marta Padilha, diretora do Colégio Madre Anatólia. A Marta, além de ser uma profissional extremamente competente, é uma mãe dedicada e uma pedagoga que tem uma enorme paixão pela educação e pela formação integral. Ela é formada em pedagogia, tem especialização em gestão escolar e em educação especial. Além de tudo, ela é uma educadora cristã e busca continuamente se aprofundar, inovar, para que possa sempre trazer o que tem de melhor para todos aqueles que fazem parte da sua comunidade educativa. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Sou eu quem agradece essa oportunidade, esse convite de falar sobre um assunto que é tão pertinente e necessário, que é a linha tênue entre limites e a liberdade. A presença da Marta, eu tenho certeza que ela vai enriquecer esta nossa conversa, porque acredito que você trará insights valiosos sobre como equilibrar esses limites e liberdade na educação familiar. Então, Marta, como fazer para que se tenha esse equilíbrio entre limites e liberdade? Como eu já havia dito, é uma linha tênue e uma necessidade muito grande, porque imagine uma sociedade sem ordem, uma sociedade caótica, uma sociedade onde não tem direita, esquerda, onde pode ir, onde pode vir. Então o limite ele é necessário para uma organização da sociedade, né? Eu estava conversando essa semana com os professores dizendo como estão as suas gavetas. Se as suas gavetas estão desorganizadas internamente, você também está organizado. Então, o limite, ele é necessário diariamente, na nossa rotina, na nossa vida, enquanto educação, tanto enquanto escola. O aluno precisa estar sentado corretamente, ele precisa ter uma postura, ele precisa saber a hora de falar, ele precisa saber a hora de ouvir. Então, isso tudo vai se construindo desde lá dos bebês, até a idade adulta, né? Nós sempre estamos aprendendo e sempre precisamos de limites. Então, essa necessidade, ela é urgente, ela é necessária para a organização, tanto da vida quanto da sociedade. E há mais de 20 anos na educação, tive boas inspirações, né? Aprendi sempre com pessoas que me ensinaram, porque colocar limite nem sempre é fácil, né? As mães, elas têm muita dificuldade, né? Como colocar limites, como não pesar, não se exceder. Então, sempre é um desafio. E nós cometemos erros e aprendemos sempre, porque os erros, eles fazem parte da aprendizagem. Então, equilibrar o limite e a liberdade, ele exige, sim, a aprendizagem, exige observação. Então, eu tive
professoras, quando eu aprendi lá mais de 20 anos atrás, auxiliar de sala, tive excelentes referências, mas aí vem a maternidade. E a maternidade... Bagunça tudo. A maternidade, ela vem te chacoalhar e te falar assim, e aí, como é que você vai ser? Né? Porque se você cede um pouquinho, aí a criança faz birra, aí ela faz manha, e aí vai na loja de brinquedo, e aí vai no mercado, e aí como é que isso vai, como é que isso vai acontecer? E aí a maternidade, ela te dá essa oportunidade. Então, com a experiência da educação, da escola, do piso da escola, de às vezes, como professora, cometer equívoco, de ser permissiva e aí depois ter que responder por isso, porque toda ação há uma reação, há uma consequência, então, aí você para, opa, peraí, aí eu tenho que começar a ter limites. Então, isso eu acredito que valida muito e faz com que a sociedade evolua num todo, começando lá em casa. Então, cada vez mais, se as mães entenderem a importância de se colocar limites... De dizer não, né, Marta? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de dizer não? Isso, nós vamos conversar bastante sobre isso, né? Quando eu falo em ser uma feliz educadora cristã, né? Nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa questão de um caminho que já existe. O sim precisa ser sim e o não precisa ser não. Né? A frustração, ela faz parte do desenvolvimento humano, ela é necessária. Então, para a criança, às vezes eu brinco para as mães, eu falo, precisa frustrar, né? Às vezes é dizer um não pelo não, até poderia dizer sim. Em muitos momentos pode sim dizer o sim, mas o dizer não, ele é essencial, porque a criança, ela vai entender que não é tudo do jeito dela. A criança, numa fase inicial, ela é egocêntrica, né? Ela acha que o mundo gira em torno dela. E aí, se a gente só falar sim, o que a sociedade vai colher amanhã, né? Amanhã ela já começa a sentir alguns aspectos aí, com certeza todas as mães sabem disso, né? Em momentos sociais. Então, o dizer não, ele é necessário para a educação. Até para as famílias percebe-se essa dificuldade de dizer não, de frustrar, porque meu filho vai sofrer. Eu acredito que é melhor ele aprender no momento certo, e no tempo certo, no lugar certo, do que talvez aprender na sociedade que é mais rígido, mais feroz, que a sociedade também não perdoa. Então, essa questão de os pais também trabalharem o limite, eu acredito que é bastante desafiador. É que o não de uma mãe, de um pai, o limite de uma mãe e de um pai, ele sempre vem carregado de amor, né? Independente da situação, você carrega de amor até para dizer um não. E lá fora, quando ele for levar um não ou precisar receber um limite, não vai vir com esse amor, né? Então, eu acho que o maior desafio para a gente, né? E aí eu me incluo, né? Nessa barca, Marta, de dizer não para os nossos filhos, é um desafio complexo, porque a mãe, né, carregada daquele amor, não quer frustrar, não quer dizer não, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter essa consciência de que é melhor que seja você. Exato. Né? Do que depois ele saia lá fora e leve um não da vida, que não vai vir com amor, vai vir com dor, vai vir com uma carga de frustração certamente muito maior, e pode ser que nem sempre seja possível você reverter, né? E a mãe tende a justificar o filho, né? Isso. Na escola é muito comum, ai, desculpa, fui eu que esqueci o trabalho, a culpa foi minha, né? Eu acabei, acordei atrasada, enfim, ele acabou não pegando o trabalho, então aí a culpa foi minha. Enfim, então, aí a escola também precisa colocar os limites para as famílias e para as mães e ensinar a mãe, os pais a colocarem os limites para os filhos, porque a mãe não vai estar sempre ali. Né? A gente não vai estar sempre ali do lado para proteger, por mais que a gente olhe aquela criança indefesa ali e falar, eu vou te proteger, vou te poupar de todos os sofrimentos da vida. A vida não é assim. E a liberdade, ela vem com responsabilidade, né? Sim. Então, esse exemplo que você deu do trabalho quem que nunca ouviu, né? Ai, né, eu que atrasei, eu que esqueci. Não, ele que atrasou, ele que não lembrou de colocar na mala, ele que não trouxe, e por vezes não levar o trabalho para ele quando ele esquecer, porque limite, responsabilidade com liberdade. Sim, isso é uma coisa até mais de mãe, né? As mães, elas tendem a querer justificar mais, e aí quando é um trabalho, mas e quando é uma situação mais fácil? Quando levou para casa algo que não é seu, né? E aí falar, não, mas é que ele queria, e não, como se agir nesse momento? Como se agir? Que conduta ter perante um comportamento inadequado, né? Porque hoje pode ser lá a borrachinha que levou por engano do amigo, e aí chegou em casa, e aí,
né? Tem mãe que vai lá, já compra outra, já vai falar, não, você vai devolver, né? Na nossa educação era um outro rigor, né? E hoje, e aí com medo com medo de querer frustrar ou querer é aquela preocupação de criar uma sociedade muito fragilizada, né? Então, dizendo só sim, nós estaremos criando uma sociedade muito fragilizada, né? A gente fala dessa sociedade do mimimi. O que é essa sociedade do mimimi? Às vezes são crianças que não aprenderam a ouvir não desde pequenos, né? E essa resiliência, ela é necessária, né? É melhor que erre na escola, que erre na família, onde se há oportunidades de acertar e de errar, do que lá fora, né? Num primeiro não, no emprego, né? Numa negativa, numa situação. Agora nos Jogos Olímpicos, né, você vê atletas que treinam 4, 5 anos exaustivamente e lá por uma falha eles perdem a oportunidade, né? Então tem tudo a ver com a questão emocional também. Então precisamos fortalecer as nossas crianças, os nossos filhos, porque isso vai dar para eles condições deles serem resilientes, de passarem pelas frustrações, pelos nãos que a vida vai dar de uma forma mais tranquila, né? De uma forma sem o mundo desmoronar, desabar, né? Então... Não, e eu acho que você trouxe um tema, assim, que é super importante, né? Porque a gente percebe que cada vez mais as novas gerações estão menos resilientes, né? E com menos condição de lidar com essas questões emocionais com... não sei se é a palavra maturidade, tranquilidade, né? Porque, tudo é motivo de, meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou morrer. E no nosso tempo não era assim, né? Eu percebo que existe isso, né? Eu vejo até muito isso na convivência com essa geração mais jovem e depois não só no espaço da escola, mas no ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que você tocou num ponto, Marta, que é fundamental para a gente aprofundar um pouquinho. E aí eu acho que a gente queria te ouvir um pouco, né? O que o limite, né, e a liberdade tem a ver com esse percurso emocional que se desenvolve ao longo desse momento, para que a gente, de fato, possa ter uma geração mais fortalecida e que, de fato, encare, né, todas as problemáticas, porque a vida não é feita só de alegria, né? De outra forma, que não tão dramática, porque hoje a gente percebe que tudo vão me matar, vão me jogar, né? Enfim... E aí tem muito a ver com a questão do tempo familiar, né? Fala-se muito, não é o tempo, não é a quantidade, é a qualidade do tempo, enfim. Mas assim, a nossa geração, vamos pensar de muitos pais. Nós já temos muitos pais bem mais jovens, né? Nós talvez já estamos numa geração que temos avós da nossa idade. Mas em gerações anteriores, os pais não tinham tempo para os filhos, né? Era aquela coisa do olhar tal, mas não sentavam brincar, não sentavam. Essa dureza, ela já vinha. Isso até, não estou dizendo que isso é certo, porque isso gerou traumas para uma outra geração de pais que falou: não vou fazer isso para os meus filhos. Que então, coisa, né? O que os meus pais fizeram comigo, e agora está tendo um outro olhar falando: opa, peraí, é preciso um equilíbrio, nem 8 e nem 80, precisa de um caminho do meio. Então, essa atenção, esse cuidado que os pais precisam ter com os seus filhos em era digital. Pensa, né? A nossa babá eletrônica lá, a criança com o seu celular, horas e horas, às vezes o pai dá o celular para o filho para ele poder ficar com o dele. E aí, aonde as coisas, elas acontecem, né? Aonde nós temos aí uma sociedade alienada, né? Preocupante de uma forma muito séria, essa alienação, onde talvez as pessoas não se sensibilizam mais com a dor humana, tá tudo tão banalizado, e aí os pais, eles precisam entender o quanto é essencial essa atenção, esse cuidado, esse olhar para o seu filho, de falar assim: o que ele está fazendo? Não é só essa questão parental, essa questão de segurança digital, acho que isso todo mundo já entendeu, né? Se na geração dos anos 80, dos anos 90, a preocupação era a rua física, hoje é a internet. Porque a rua está dentro de casa agora, né? A rua está dentro de casa. Então precisa se ter uma relação de confiança e de diálogo com as crianças desde muito pequeno. Criar essa relação de diálogo. Isso mais à frente eu quero dizer, essa importância dessa relação, ela é tão essencial para que o filho admire o pai acima de tudo, admire a mãe acima de tudo. Que a opinião dele seja mais importante do que o mundo lá fora. Isso se cria dentro de casa, isso que se cria dentro da família. Isso se cria pelo menos tendo uma refeição por dia,
onde se farão os combinados, porque o que são limites? Como se organiza a vida com limites e com liberdade? Com combinados. E ele vem de encontro à rotina de vida, né? Total. Total, porque veja bem, se a família se organiza, perdão, se organiza para uma rotina, então uma refeição será feita, né, todos juntos à mesa, né, onde nós vamos conversar, onde os celulares estarão lá desligados, cada um no seu quarto, e nós vamos conversar, né, os combinados que precisam ser feitos. Vou dar um exemplo de uma criança, por exemplo, que está essa coisa do escândalo que a criança faz para uma loja de brinquedo. Como se evita isso? Isso é combinado. Como se coloca esse limite? Que hoje nós vamos ao shopping e nós não vamos comprar nenhum brinquedo. E nós vamos passar na loja de brinquedos só para olhar para os brinquedos. E aí? E aí a criança vai lá, chega, vai fazer o seu escândalo. Às vezes acontece, não, mas é que eu quero, aquela brinquedo, aquela, enfim, falta só aquela Barbie para minha coleção, enfim. E aí? Como que a mãe reage? Às vezes a gente perde a estribeira, né? Daí vai falar, pô, enfim, ou a gente faz pior, a gente vai lá e compra. A gente vai lá e compra e dá o brinquedo para a criança. Nós tínhamos combinado que não iríamos dar. É porque educar dá trabalho, né, Marta? E eu percebo que as pessoas querem ter esse tempo nessa energia, esse tempo para gastar com isso, né? Eu tive uma situação, o Dudu era pequeno, a gente foi num espaço comum, né, na piscina, enfim, e aí ele falou, mãe, eu não quero mais ficar na piscina, eu tava com um amigo, vou no vestiário tomar banho. Ele devia ter uns 7 anos, eu falei, não, tudo bem, vai lá, toma banho e tal, depois deixa aqui e vai jogar bola. E eles nada de voltar, Marta, e nada, e passou 10 minutos, falei, nossa, tá acontecendo, né? Fui lá ver. A hora que eu cheguei no vestiário, ele e o amigo tinham pego o chuveirinho, sem brincadeira, eles tinham lavado o vestiário inteiro. Não teve dúvida, eu tive um ataque, né? Eu falei, o quê? Agora vocês vão limpar. Por que quem que vai limpar isso aqui? Chamei a moça que ficava ali, falei, agora a senhora vai me arrumar 2 rodo, pano, e eles vão enxugar aqui. Você sabe o que ela falou pra mim? Nossa, a senhora é a primeira mãe que faz isso. Nunca vi uma mãe fazer isso. Eu não sei se eu fiquei mais impressionada do menino ter molhado o banheiro se com a fala da moça, que eu falei, mas gente, como assim? Molha tudo e não enxuga? Isso é educar. Né? Sim. Agora dá trabalho, né? Parei tudo, fui lá, peguei o pano, fiquei lá olhando até enxugar. Então é isso que eu percebo que... Não, nós não podemos ser pais distraídos, né? Nós temos que ser atentos. Tudo pelo perigo, pelo risco que se é hoje em dia, né? Com essa questão tecnológica, enfim, a internet. Mas é preciso muita atenção e se cria esse vínculo de confiança. A criança, fez o escândalo lá na escola, na loja de brinquedo. Você não vai ser nem a primeira e nem a última mãe que vai passar por isso, né? Então tá bom, deixa a criança, em casa a gente conversa, porque não vai chamar atenção na frente de todos, não, deixa ela tal. Chegou em casa, vai sentar e vai conversar, fala, qual foi o nosso combinado? Né? Nós não havíamos combinado que, né? E assim, e aí do contrário também, se a criança se comporta bonitinho, chega em casa e fala, olha que legal. Você viu como você consegue? Como não há necessidade de ter tanto brinquedo que você consegue? É a mesma coisa da dieta, né? Filho, você está com o seu exame, tem que falar para a criança ela tem capacidade cognitiva de entender, né? Os seus exames não estão legais. Hoje em dia, a alimentação nossa, nós comemos pseudo-comidas. A nossa alimentação não está tão saudável, né? E às vezes as crianças estão com triglicerídeos, estão com colesterol alto. E aí, filho, a gente vai na churrascaria, mas você não vai poder lá comer o sorvete no final, ou a sobremesa, enfim. Né? E aí chega, né, se a criança consegue falar, olha como é possível você conseguir dominar isso, como é possível você conseguir ter controle sobre si, isso vai fazer diferença na vida, no mundo do trabalho, né? E do contrário, fala, olha, viu, hoje não foi legal, você acabou não cumprindo com o nosso combinado. Então, essa questão do combinado, ela está associada à relação de confiança e é preciso... a gente vai mudar, né? Não é nem gastar tempo e nem perder tempo. É preciso ganhar tempo com os filhos, né? É ganhar tempo com os filhos, porque aí não só a família, como a sociedade, ela vai colher lá na frente os frutos disso. E nós vivemos num mundo atual onde os pais, eles concorrem com telas. E muitas vezes essas telas são mais atrativas. Até o próprio sentar em casa, fazer tarefas juntos, ou na escola.
né, o que é proposto na escola. Mas assim, quais são os maiores desafios que os pais enfrentam ao tentar equilibrar limites com liberdade? Quais são esses principais desafios que você percebe e que os pais têm encontrado hoje? Essa questão da tela realmente é o desafio principal, porque aí você concorre, é uma concorrência desleal, né? E aí entra o pulo do gato, né? Onde a gente fala que como eu preciso ganhar o tempo, é pelo exemplo, né? Se você está o tempo todo com a tela, né, o seu filho já naturalizou isso, já é a extensão do braço dele, ele já acorda, ele dorme já, né, com a extensão, com o celular. Então essa questão do dar o exemplo é essencial. Então esse combinado, então um dia na semana, todo mundo sem celular, né, no horário da refeição, não deve existir o celular na mesa. Isso é combinado familiar, né, isso é onde todos precisam concordar e falar qual é o nosso combinado. A gente tem o ditado, a máxima, que diz que o que é combinado não sai caro. Então o que é combinado? Então isso é essencial, mas o principal desafio na atualidade é a questão da tela. É a questão de mostrar, porque assim, entendamos que as famílias que buscam escolas confessionais, os valores eles convergem, né? Então, certamente são famílias que se preocupam com uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, mais fraterna. Então, concordam com isso. Então, com certeza também terão essa preocupação de ganhar esse tempo, de fazer esses combinados. E é necessário, né? Cada vez mais o mundo já está vendo o quanto essa presença, esse estímulo demais não está sendo saudável. Não só para a saúde, mas principalmente para as relações humanas, né? Não se conversa mais, não se olha mais no olho. E aí, como que a gente vai reverter isso? Isso tudo faz parte da formação do sujeito, né, Marta? E aí, Marta, eu vou lançar aqui para você já ir aí pensando, né? Como é que você vai trazer aqui para quem está nos assistindo algumas estratégias práticas, né, para que a gente possa de fato definir, né, limites com as nossas crianças, com os nossos jovens de forma efetiva, sem comprometer a liberdade e a autonomia das crianças. Mas você não vai responder agora. Esse tema nós vamos debater e discutir no nosso próximo episódio, que a gente já deixa o convite para você assistir.